Muito bom dia, muito bom dia. Já fiz academia e agora eu vou falar para vocês sobre uma análise rápida, exegética, de João capítulo 3. O tema central, o novo nascimento e a salvação em Cristo. A base, o texto base é João capítulo 3. Professor, mestre, doutor e PhD em teologia, Nelson Alves de Andrade. O capítulo 3 do Evangelho de João é um dos mais importantes de toda a Bíblia. Nele nós encontramos o diálogo entre Jesus e Nicodemos, um dos principais líderes religiosos dos judeus. O tema central é a necessidade do novo nascimento para entrar no reino de Deus. E João, ele apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus enviado ao mundo para trazer vida eterna aos que creem. Contexto histórico do capítulo, nós temos Nicodemos, era fariseu, mestre em Israel, membro do Sinédrio e Tribunal Religioso Judaico. Membro do Sinédrio, que era o Tribunal Religioso Judaico. Apesar de seu conhecimento, ele tinha um grande conhecimento nas Escrituras, ele reconheceu que Jesus possuía uma autoridade divina. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. João capítulo 3, versículo 2. E sua visita à noite pode indicar medo da reação dos líderes religiosos da época, busca sincera pela verdade e o simbolismo joanino entre trevas e luz. João capítulo 3, versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Vejamos aí a análise do grego. A expressão grega é genete anoten. A palavra anoten possui dois significados: nascer novamente e nascer do alto. João utiliza um termo com duplo sentido. Jesus não fala de um segundo nascimento. Nascimento físico, no caso, mas de uma transformação espiritual produzida em nosso homem interior. Esse novo nascimento, ele acontece em nossa alma, em nosso espírito, no nosso homem interior. João 3,5 fala sobre o nascer da água e do espírito. Quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Existem várias interpretações sobre isso. Aí a interpretação exegética mais aceita é que Jesus está fazendo referência à profecia do livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 ao 27. Aspergirei água pura sobre vós e porei dentro de vós o meu espírito. Nesse contexto, nós temos aqui água, que significa uma purificação espiritual. E espírito, uma regeneração interior. Não se trata necessariamente de batismo em si, mas da obra regeneradora de Deus. E essa obra regeneradora de Deus acontece em nosso coração. E é de dentro para fora, e não de fora para dentro, porque muitas pessoas elas querem colocar na pessoa, por exemplo, um tipo de roupa, falam roupa de crente, né? E tem aquele estereótipo de uma pessoa que está na igreja, no caso do homem, paletó e gravata, no caso de mulher, uma roupa longa, um vestido longo, né? Ou uma saia longa, e não batom, não brinco, etc. E falam com isso que a pessoa se converteu. A conversão não é uma mudança exterior. A conversão é uma mudança no homem interior. E João 3,8 fala sobre o vento e o espírito. Jesus utiliza aí um jogo de palavras no grego, pneuma,
que pode significar o espírito e vento. Assim como o vento não pode ser controlado nem previsto, a obra do Espírito Santo também ultrapassa a compreensão humana. O novo nascimento é um milagre divino. Porque é uma transformação radical, é uma transformação que acontece no ser humano, no seu espírito, na sua alma. E João 3, 14 a 15 fala sobre a serpente no deserto, e Jesus faz referência ao episódio do livro de Números, capítulo 21, quando os israelitas foram mordidos por serpentes. Jesus ordenou a Moisés levantar uma serpente de bronze. Quem olhava para ela era curado. E Jesus afirma: importa que o Filho do Homem seja levantado. Ali nós tínhamos uma simbologia. E o significado cristológico, a serpente erguida apontava para o Calvário, apontava para a cruz. Assim como os israelitas olhavam para a serpente e viveram, os pecadores devem olhar para Cristo pela fé e receber a vida eterna. E nós temos João capítulo 3, o versículo 16, que é o centro do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vejamos aqui uma análise exegética. Deus amou. O verbo grego agapesen refere-se ao amor sacrificial e voluntário. Deus amou tanto que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mundo aí nós temos cosmos. Em João, frequentemente significa a humanidade caída e rebelde. A ideia é extraordinária. Deus ama justamente aqueles que estão afastados dele. Aí nós temos o Filho unigênito, monogênes. Significa único filho, filho singular, filho incomparável. E o texto, ele enfatiza a singularidade de Cristo. Em João 3,17, nós vemos o propósito da vinda de Cristo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A primeira vinda de Cristo teve caráter salvador. O foco principal era justamente oferecer a redenção ao homem pecador. Em João capítulo 3, versículos 18 ao 21, nós temos aí a luz e as trevas. E João retorna a um tema frequente no seu evangelho, que Jesus é a luz do mundo. As trevas representam o pecado, representam a rebelião, a incredulidade, e o problema não é a falta de Deus. Ou seja, desculpem, o problema não é a falta de luz, porque a luz veio ao mundo. João 3, 22 ao 30, nós vemos João Batista com toda a sua humildade. João faz uma referência das declarações mais profundas das Escrituras. É necessário que ele cresça e eu diminua, João 3,20. E a aplicação exegética que nós temos aqui, o verdadeiro ministério não busca exaltação pessoal. João compreendeu que a sua missão era apontar a Cristo, era mostrar o Senhor. O centro da mensagem deve ser Jesus e não o mensageiro. Em João 3, 31 ao 36, nós temos aí a supremacia de Cristo. João encerra o capítulo enfatizando que Jesus veio do céu. Jesus fala as palavras de Deus. Jesus possui o Espírito sem medida. E o Pai entregou todas as coisas em suas mãos. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. O verbo está no presente, é agora, é nesse exato momento. O crente não apenas receberá a vida eterna no mundo, mas ele tem a vida eterna, ele já possui essa vida, e essa vida eterna é Cristo. João 3 ensina que o conhecimento religioso não substitui o novo nascimento. A salvação é obra de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O amor de Deus foi revelado plenamente na entrega do seu Filho. A fé em Cristo é o único caminho para a vida eterna. E o discípulo verdadeiro vive para exaltar a Cristo e não a si mesmo. João capítulo 3 confronta a confiança humana em Deus, ou seja, em obras. Desculpem aí. Vou repetir. João capítulo 3 confronta a confiança humana em obras, tradição ou conhecimento religioso. Nicodemos era um homem, era um mestre respeitado, mas precisava nascer do alto. O mesmo princípio permanece. Ninguém entra no reino de Deus por mérito próprio. A entrada é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E João 3,16, que é o versículo-chave, diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tranquilo? Então, queridos, aqui temos uma rápida análise, fizemos uma rápida análise, uma análise exegética de João, capítulo 3, que o tema central é justamente o novo nascimento. Nós precisamos passar pelo novo nascimento. Tá? Vejamos aqui algumas características de uma pessoa que nasceu de novo. Algo muito especial, algo muito importante. Primeiro, o novo nascimento, eu já falei, é uma obra do Espírito Santo, que transforma o nosso ser, que transforma o nosso coração. Não é simplesmente uma mudança de religião ou de comportamento exterior, mas de uma renovação interior que acontece dentro de nós. Amar a Deus acima de tudo. Quem nasce de novo desenvolve um amor sincero por Deus e deseja agradá-lo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, capítulo 19. Ama a palavra de Deus. A Bíblia deixa de ser apenas um livro e passa a ser um alimento espiritual. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Busca viver em santidade. A pessoa regenerada não é perfeita. Deixa eu ver aqui, está dando bom dia. Flávio Meira, bom dia. Bom dia, querido. Você é de onde mesmo? Busca viver em santidade. A pessoa regenerada, ela não é perfeita, mas ela passa a lutar contra o pecado e deseja uma vida santa. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas passaram, tudo agora se fez novo. Muito bom dia aí para todos vocês, ok? E essa pessoa, não somente ela ama a Deus acima de tudo, não somente ama a palavra de Deus, medita na lei do Senhor de dia e de noite, ela vive uma vida de santidade e produz o fruto do Espírito. O Espírito Santo começa a produzir mudanças visíveis na vida da pessoa. Fui seu aluno na Escola Morbeck entre 13 e 14. Ok, querido, que bom, que maravilha, tá? Um abração para você aí. Depois me manda uma mensagem particular, eu quero ver realmente a tua foto, tentar lembrar de você, tá? Então vejam, queridos, nós aqui começamos a ter o quê? O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. E uma outra característica de uma pessoa que nasceu de novo tem sensibilidade ao pecado. Antes o pecado podia parecer normal. Depois do novo nascimento surge o arrependimento
quando se erra. E isso é algo constante. E 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Uma outra característica, ama os irmãos na fé. O amor pelos outros cristãos é uma evidência de uma transformação interior. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 14. Uma outra característica, desenvolve uma vida de oração. Quem nasceu de novo deseja ter uma comunhão com Deus e aprende a depender dele diariamente. Isso acontece através da oração. Outra característica, busca fazer a vontade de Deus. Há uma mudança de prioridades. A pessoa passa a perguntar não apenas o que deseja fazer, mas o que é que Deus deseja que ele faça. Em Mateus 6, capítulo 6, versículo 10, diz: seja feita a tua vontade. Outra característica maravilhosa é persevera nas provações. O novo nascimento não elimina as dificuldades, mas dá uma nova perspectiva para enfrentá-la com fé. E João 16, 3 diz: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uma outra característica é a testemunha de Cristo. Quem experimentou a graça de Deus e sente o desejo de compartilhar essa experiência com outras pessoas. Ela sente esse desejo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. E terminando aqui, queridos, o novo nascimento não é apenas por emoções, por títulos religiosos ou por frequentar uma igreja. A principal evidência é uma vida transformada pelo Espírito Santo. Portanto, uma pessoa que experimentou o novo nascimento, ela ama a Deus, ama a palavra de Deus, tem prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ama os irmãos, busca a santidade, produz frutos espirituais, vive pela fé e persevera até o fim. Novo nascimento é o início de uma caminhada de crescimento espiritual, na qual Cristo vai sendo formado cada vez mais na vida do crente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Amém? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí. Um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigado a todos. Flávio, meu aluno aí, que foi meu aluno, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. As nossas lives têm sido uma bênção, as pessoas têm participado muito bem. Um grande beijo para todos vocês e um bom dia e amanhã um bom feriado.